Bom, pessoal, nessa aula a gente vai começar a falar em um pouco mais de detalhes matemáticos sobre o transdutor eletrodinâmico, que é esse transdutor que vai usar um ímã permanente para transformar movimento em um sinal elétrico ou para transformar um sinal elétrico em movimento. Então, o que a gente vai ter, né? A gente falou na aula anterior que esses transdutores são feitos aí a partir de uma bobina, né, enrolada que está imersa num campo magnético permanente. Então, essencialmente, o que a gente vai considerar é um fio condutor de comprimento L, pelo qual vai passar uma corrente elétrica. Tá? Vamos supor então que isso aqui é um alto-falante que está sendo alimentado por um sinal, está passando uma corrente elétrica pela bobina que está enrolada ali no gap, né, entre os polos magnéticos. Né? Então passa uma corrente por esse fio condutor, e esse fio está imerso aqui num campo magnético permanente. Então a gente pode imaginar que desse lado aqui a gente tem uma parte do circuito magnético do alto-falante, e nessa parte aqui a gente tem outra parte do circuito magnético do alto-falante, certo? Então a gente vai ter aqui um campo magnético permanente e o nosso fio ali imerso nesse campo magnético permanente, tá? Então, o que a gente tem é que esse campo magnético ele foi criado ali por um circuito magnético, cuja fonte vai ser um ímã permanente, no caso do nosso alto-falante, o ímã do nosso alto-falante. Então, se a gente for para o nosso quadro, a gente tem aqui o nosso fiozinho, o fio de comprimento L, imerso ali no campo magnético B. A unidade do campo magnético aqui é volt segundo por metro quadrado, certo? Então a gente tem duas leis que vão comandar aí a nossa transformação do nosso sinal elétrico num movimento mecânico. Tá? A gente tem a lei de Lentz, que nos diz aqui que a tensão, ou aqui a gente tem um diferencial, né? Um DL, aqui, um pequeno pedacinho de fio. Então a gente tem aqui a tensão elétrica, o diferencial de tensão dos terminais aqui desse fio, vai ser igual ao produto cruzado entre a velocidade do fio e o campo magnético permanente. E isso aqui tudo um produto escalar com o comprimento ali dl do fio, comprimento infinitesimal do meu fio. E a gente tem a lei de Laplace, que diz que a força ao qual está sujeita esse elemento dl aqui do fio, ela é igual à corrente que passa pelo fio vezes o dl, produto cruzado com o campo magnético, certo? Então a gente tem ali um elemento de comprimento do fio e a gente tem a tensão e a força, né, exercida no fio. E tensão e força tem a ver com velocidade, campo magnético e comprimento, ou com corrente, comprimento e campo magnético, certo? Beleza. A gente pode fazer algumas simplificações para a gente conseguir resolver esse problema físico. Primeira simplificação que a gente vai fazer é que o condutor, como um todo, ele é indeformável e se move retilinamente. Tá? A força magnética aplicada ao condutor tem a mesma direção do seu movimento. E o campo magnético é uniforme ao longo de todo o espaço coberto pelo condutor. Então, são algumas simplificações. Então, a gente vai assumir que o campo magnético em todo esse espaço que o condutor cobre é constante, tá? E que o condutor é indeformável e que a força vai ser na mesma direção do movimento. Posto isto, a gente pode voltar lá para o nosso quadro, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode aplicar a integral de linha ao longo de todo o fio. Então, integrando ao longo de todo o fio, o lado esquerdo ali da lei de Lentz, a gente vai ter a integral do infinitésimo de tensão, que vai nos dar a tensão induzida na nossa bobina, no nosso fio como um todo. E aí a gente faz a integral do lado direito, que é a integral desse produto cruzado com esse produto escalar aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa para a força. Integrar toda a força ao longo do meu fio, vai nos dar a força total no fio, e integrar o lado direito da lei de Laplace, que vai dar a corrente vezes comprimento, produto cruzado com o campo magnético. E se a gente operar essas duas integrais aqui, a gente vai chegar
nessas duas equações aqui, certo? No qual a gente, considerando essas simplificações que a gente discutiu ali no slide, tá? Então a gente vai ter a tensão induzida nos terminais da bobina sendo proporcional à velocidade da bobina e a força induzida, né, ou força exercida, né, na bobina sendo proporcional à corrente que passa na bobina. E a constante de proporcionalidade é o campo magnético multiplicado pelo comprimento total da bobina, certo? Então, essa derivação está um pouco mais detalhada na apostila do curso. Aqui eu só estou dando os princípios aí da derivação para a gente chegar lá, certo? Então, se a gente fizer isso aqui, né, a gente vai chegar nessa expressão aqui, certo? E se a gente fizer aqui, né, aquela transformada de Fourier e ir para o domínio da frequência, a gente vai chegar nas amplitudes complexas, né? Então a gente tem aqui a amplitude complexa da tensão é igual ao campo magnético, comprimento da bobina, vezes a velocidade da bobina. E aqui eu simplesmente, né, essa expressão aqui. Então eu escrevi corrente sendo igual a 1 sobre o BL, né, vezes a força exercida na bobina, certo? Maravilha. Então, por que eu escrevi dessa forma? Porque agora a gente pode montar o nosso transformador equivalente, né, para essa transformação eletromecânica. Então, desse lado de cá, ó, nessa expressão, eu tenho o lado elétrico e desse lado de cá, nessa expressão, eu tenho o lado mecânico. E a gente tem aqui um acoplamento, né, dado por esse termo BL, certo? Então, vamos lá, a gente pode montar o nosso transformador aí. Então, a gente tem as duas expressões, de novo, o VBL vezes a velocidade. Então, a gente tem aqui tensão elétrica, velocidade, e aqui a gente tem o BL. E eu posso fazer uma pequena análise dimensional aqui, só para a gente ser completo, né? Então, a gente tem que o B é volt segundo por metro quadrado, o L é metro e a velocidade é metro por segundo. Então, se a gente operar isso aqui, a gente tem o segundo daqui corta com o segundo daqui, esse metro dá metro quadrado, corta com esse metro quadrado daqui, e a gente sobrou aqui, então, o volt, que é a unidade de tensão. Então, dimensionalmente isso faz total sentido. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a análise dimensional dessa expressão aqui, para ver se 1 sobre BL dá, vezes a força, dá realmente corrente elétrica, certo? Um pequeno desafio aí para vocês. Então, a gente tem essas duas expressões, né? E a gente pode usá-las para fazer o nosso transformador. Então, vamos observar de cara que a gente tem aqui o BL e aqui o 1 sobre BL, que é exatamente o que a gente gostaria num transformador. Transformar o secundário e primário, a gente tem sempre uma expressão que é proporcional, outra que tem é proporcional à relação de transformação e a outra é inversamente proporcional à relação de transformação. Então, a gente teria aqui como relação de transformação proposta um BL, certo? E que sinal que a gente coloca, por exemplo, aqui? Aqui a gente está do lado elétrico, então eu vou colocar a tensão elétrica aqui, tensão elétrica, BL vezes velocidade. Então, aqui desse lado eu coloco a minha velocidade de vibração, certo? E como corrente, né? Tenho uma corrente aqui, e aí estou numa analogia elétrica direta, porque eu tenho tensão e corrente, né? E aí, do lado de cá, eu tenho que a corrente é 1 sobre BL vezes a força. Então, o análogo aqui desse lado vai ser o sinal de força, certo? Análogo à corrente elétrica. E aí, imediatamente, o que fica de pergunta é: em que analogia mecânica estou eu trabalhando? Né? Eu estou trabalhando em analogia mecânica direta ou eu estou trabalhando em analogia mecânica inversa? E se vocês perceberem, o análogo à tensão é a velocidade e o análogo à corrente é a força. Então, a gente está trabalhando aqui em analogia mecânica inversa. Então, note que o acoplamento
eletromecânico, que é derivado da física do problema, dado por essas duas equações, certo? Ele é um acoplamento entre um circuito elétrico direto e um circuito mecânico inverso, certo? Isso é muito importante, porque isso é definido pela física do problema, certo? E não porque eu acho que deveria ser mecânico direto com elétrico direto. Na verdade, é elétrico direto com um circuito mecânico em analogia inversa por causa da física do problema, certo? Então, isso é muito importante sempre ter em mente, tá? Que o acoplamento eletrodinâmico é feito entre um circuito elétrico direto e um circuito mecânico em analogia inversa. Pois bem, então, voltando na apresentação, a gente viu que a diferença de potencial ela é proporcional à velocidade, a corrente, né, a constante de transformação é inversa, né, mas proporcional à força, e essa constante de transformação é o BL, né. Então, o que isso significa para os nossos casos de interesse é que força e velocidade, né, grandezas mecânicas, se associam à tensão elétrica e corrente, grandezas elétricas, e essa associação está dada pelo campo magnético. E essa associação nos leva a este circuito aqui, que acopla um circuito elétrico direto com um circuito mecânico em analogia inversa. Então, a gente tem aqui tensão como grandeza de potencial e corrente como grandeza de fluxo, e aqui a gente tem velocidade como grandeza de potencial e força como grandeza de fluxo, fazendo, portanto, o acoplamento elétrico direto com mecânico inverso. E aí eu só reproduzi aqui as equações, né? Tensão BL vezes velocidade, corrente 1 sobre BL vezes força. E quando a gente tiver impedâncias mecânicas aqui penduradas no circuito, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, e quiser referenciar essas impedâncias do lado mecânico para o lado elétrico, a gente vai ter a constante de transformação, BL ao quadrado, dividido pela impedância mecânica. Por que dividido? Porque este circuito aqui está em analogia mecânica inversa, então ao invés de usar a impedância direta, a gente vai usar a admitância, ou seja, 1 sobre a impedância mecânica. Por isso que a impedância aparece dividida. Tá bem? Bom, na próxima aula a gente vai ver um circuito genérico eletromecânico um pouquinho mais completo, mas ele bem genérico ainda, ele não diz respeito a nenhum transdutor em específico. Mas esse circuito vai ajudar a gente nos acoplamentos aí daí para frente, tá? Serve como fundamento, tá bem? Até mais.